Olá, pessoal. Tô aqui testando o aplicativo. Então, eu vou colocar para vocês como a gente acessa a atividade. Vou tentar explicar, tá? Eu vou acionar aqui o segundo termo B. Vou colocar, vou no grupo. Vou colocar no formulário, Ele já abre o formulário para mim da atividade. É assim que vocês devem fazer, tá? E aí, quando ele abrir o formulário, ele vai abrir igual abre para vocês. Ele tá abrindo para mim igual abre para vocês, tá? Lembrando que as atividades de xizinho, essas já são corrigidas para vocês. As dissertativas, nós vamos corrigir e colocar nota numa planilha e depois a gente compartilha para vocês, tá? Então, todo esse trabalho, a proposta interdisciplinar, ela vale tanto para português, como inglês, como arte. Por isso, tem questões dessas três disciplinas, mas é tudo da mesma música, tá? Então, olha só. A música é A Paciência do Lenine. Então, aqui nós temos uns stickers, né? Tem as competências e habilidades que a gente quer. É importante que vocês leiam. Coloque o seu nome completo, seu número de chamada, qual a sua turma. A hora que você colocar, vai aparecer qual segundo você é, ou é do primeiro, ou é do terceiro, tá? Eu tô explicando aqui é o segundo ano. Então, tá, aprecie a letra da música. Então, você lê toda a letra da música e depois assista o vídeo, que é muito importante, vai entender um pouco melhor. E aí vocês vão explicar com as palavras de vocês qual o assunto principal da música, tá? Ela tá falando de que essa música? Olha bem o título, fica fácil, né? Tentem não responder só com coisinhas bem pequenas, vocês já estão no segundo ano do ensino médio, então respondo perguntas, as respostas mais longas, mais completas, tá? Como é tratada a pausa na música? Pausa é comparada com o que na música? Se vocês olharem que a gente precisa de paciência, e essa paciência é o quê? É só vocês colocarem, reflitam sobre a letra da música que vocês vão conseguir responder. Depois, de acordo com a música, é correto afirmar que o autor não está preocupado com a vida, vive do seu jeito. É isso. Ou o autor deixa transparecer que não devemos ser escravos do tempo. Ou o autor rejeita a ideia de parar porque a vida não para. Ou D, o autor acha que devemos evitar com antecedência as situações que causam inquietude. Qual é essa resposta? Essa vale um ponto, já está lá em cima escrito, né? Depois, a outra também é de X, e essa sai a resposta na hora para você. Lembrando que se você errar a questão, você pode refazer esse formulário, tá bom? O autor da música descreve a importância de paciência e essa valorização evidencia-se corretamente pela oposição entre a loucura e a pressa do mundo. Dá uma lida na música, vocês vão perceber. Descrição dos fatos da vida, comparação entre a vida que é tão rara e a loucura que é tão normal, e correlação entre a pressa do mundo e o valor da vida. Leiam a música, assistam o vídeo, insista, não dá para fazer de uma vez só, gente. Vocês estão estudando, na verdade, vocês estão aprendendo a interpretar texto aí. Então não é só uma prova. Isso aqui não é uma prova, é uma atividade, é para estudar. Entendeu? Então, se você quiser, tira um print da tela, copia no seu caderno, reflita, copia a letra da música no seu caderno, se você preferir, tá? Tá, a próxima pergunta é, sabendo o que é antíntese, olha, vai explicar o que é antíntese. Consiste no uso de palavras contrárias, descreva do texto um bom exemplo explicando a importância para a canção. Antítese são palavras contrárias. Se eu falo, por exemplo, de tristeza, eu logo falo de alegria. Doce e amargo, rico e pobre. Isso é antíntese. Outra dica, vai lá, ponha no Google o que é antíntese, que é uma figura de palavras, tá? Porque a linguagem, na literatura, a gente trabalha muito essa figura de palavras, a contraposição de ideias contrárias, né? Palavras contrárias. Depois, o que significa o verso vou na valsa? Explica a sua importância para o contexto como um todo. Então, como um todo é no texto todo. Vou na valsa quer dizer que eu faço o quê? Para a música, tá? No sentido da música, vou na valsa significa que eu estou fazendo o quê com a minha vida? E especialmente nesse tempo de pandemia, né?
Depois, explique o paradoxo presente nos versos e a loucura finge que tudo isso é normal. Por que é um paradoxo? Porque também são ideias contrárias. Porque a loucura, ela não é normal. Então, quando eu falo que a loucura é normal, eu estou criando um paradoxo. Também, volto a dizer, vá lá no Google e pesquisa o que é um paradoxo. Copie no seu caderno. Responda, gente, agora é momento de estudo, não é só para responder a provinha, é para estudar também, tá? Aí depois vem, você acha que o mundo precisa mesmo de um pouco mais de paciência? Por quê? Você se considera uma pessoa paciente? Essa resposta é muito pessoal, mas eu quero uma resposta completa, tá bom? E depois vem a de inglês. A de inglês eu vou deixar para a Eunice explicar, né? Visto que ela é a professora de inglês e tem mais habilidade para isso, né? Depois tem uma atividade de arte também, mas a de português tem tudo, de inglês tem tudo a ver com arte também, com português também, tá? É tudo, por isso que a gente fala que a atividade é de linguagens, porque português, inglês e arte é tudo a mesma coisa, tá? É tudo linguagens. Depois tem a atividade da Liege, que ela já explicou. E, por fim, a gente tem uma imagem. Analise a imagem e escreva um texto argumentativo, tendo como base, gênero, artigo de opinião. Lembra do artigo de opinião que eu já expliquei para vocês? Que quando você coloca uma tese, é uma questão controversa, vocês colocam uma tese e defende ela até o final, né? Para dizer que você está certo. O artigo de opinião é o seu poder de convencimento para que a outra pessoa acredite que você está certo. Então, assim, o que eu quero que você escreva aqui? Um artigo de opinião relatando sobre suas percepções sobre esta pandemia, o que você acredita, quais são as expectativas, as suas ponderações, o que você pensa, o que você pensa que é certo, o que você pensa que é errado. É um vírus chinês? Não é. Foi feito em laboratório? Não foi. É o apocalipse? É a vinda de Cristo? O que você entende sobre essa pandemia? Só que assim, a ideia que você defender, você vai ter que defender ela até o fim. E não vai colocar só, eu acho que, eu penso que, porque aí você tá só colocando sua opinião, não é isso. Você vai tentar que me convencer, porque sou eu que vou ler, que você está certo da sua opinião, tá? Então eu vou ler o seu texto e vai falar assim, poxa vida, ele tem razão. Entendeu? É aquela história que eu já falei para vocês, que apesar de eu ser a favor do aborto, eu tenho que ler um texto que é contra e ficar na dúvida. Entendeu? Apesar de eu ser contra a maioridade penal, eu tenho que ler um texto que quem defenda a ideia contrária à minha, eu acho que a ideia dele tá muito boa. Tá bom? Boa sorte, eu continuo aqui para ajudar vocês no que for preciso. Saudades.